paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no nosso canal, A Voz do Ministro. Se você é novo por aqui, eu já peço para que você venha deixar o seu like, venha se inscrever no canal. Todas as semanas temos conteúdos aqui para edificação da sua fé. E hoje eu estou aqui com a jovem Carla, da cidade de Sorocaba, que veio de tão longe para contar o seu tremendo testemunho. Pai do Senhor, jovem Carla, seja bem-vinda. Pode saudar os irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, né, para todos. É um privilégio, irmãos, estar podendo compartilhar um pouquinho, né, do que o Senhor fez na minha vida, da onde o Senhor me tirou, né, e até o dia de hoje. Então, fique conosco, porque eu creio que Deus vai falar ao teu coração. É isso, irmãos. Então, já compartilhe, porque eu creio que vai ser de edificação para muita gente. Muitas pessoas serão alcançadas, principalmente católicos, né? Porque ela é uma ex-católica, ela vai contar aqui do seu testemunho e você vai ver o que Deus fez através da vida desta jovem. E eu já profetizo sobre a vida dela, porque eu creio que ela vai ser a próxima Isabel Ferreira aí, que vai para a África, vai para Barcelona, Peru, Espanha, os países. Espero esta jovem para pregar o Evangelho. Amém? Então vamos começar. Jovem Carla, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Se você quiser começar desde o início, desde pequena, criança, quando você aceitou Jesus, como que foi aí esse encontro que você teve com Deus? Como você falou, seus pais não são crentes, né? Hoje são desviados, né? É isso? São desviados. E somente a Carla é a pessoa na família que está firme na presença de Deus. Pode ir. Bom, eu quando aceitei a Jesus, né, foi com os meus 15 anos, né? Foi aonde eu lembro que eu estava na igreja e a gente no mundo apanha bastante, né? Ainda mais quando não tem Jesus. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. E eu lembro, com 15 anos, eu fui na igreja e era o último dia de uma campanha de sexta-feira que um pastor estava fazendo, o pastor Messias ainda, eu lembro o nome. E naquele dia eu sentei assim, no fundo da igreja, no último banco da igreja, e eu falei para Jesus que eu não conseguia levantar as mãos para aceitar Ele, porque a gente tem que ser sincero na presença do Senhor. Eu falei: Deus, eu não consigo levantar as mãos, porque eu tinha uma vergonha tremenda também. E eu, em pensamento, falei para o Senhor, se quando eu fosse lá na frente para receber a oração por imposição das mãos, se o pastor que estava pregando perguntasse para mim se eu queria aceitar, eu aceitava. E foi dito e feito, porque Deus conhece nosso coração. Quando eu cheguei lá na frente, aquele pastor olhou para mim e disse: jovem, o Senhor está voltando. E você quer aceitar Jesus? E começou a falar: Deus tem uma obra, Deus vai fazer. E naquele momento, o meu coração queria aceitar, mas a minha mente dizia: não aceita. E naquele momento eu ouvi uma voz que dizia assim para mim: essa pode ser a tua última oportunidade. E aquilo fez assim eu ficar também um pouco temerosa, né, de dizer que aquilo podia ser a minha última oportunidade. E eu aceitei o Senhor. Aceitei, voltei feliz para casa, contente, mas as lutas são grandes, as provações são grandes. Satanás, né, se levanta com fúria. E pelejando, lutando para se manter firme, até porque, como eu disse, somente eu aí na caminhada. E é muito mais fácil quando você tem alguém ali do teu lado para te sustentar, para te dar força, para te dar a palavra. E no meu caso, não. Aí, quando eu aceitei a Jesus, né, as amizades que a gente já tinha, já ia se afastando, porque aquilo que a gente estava acostumado a fazer, como eu disse, eu tinha amigos para sair, mas quando chegava em casa, é a hora que chorava, porque não tinha ninguém. Eu tinha amigos para: vamos sair? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Tudo aquilo que a carne assim desejava, a gente fazia. Mas quando chegava em casa, era a hora que era só Deus. Só tinha Jesus ali, a hora que chorava e ninguém via, somente Deus. Vazio. Exatamente, era aquele vazio. Porque a gente busca no mundo a gente busca uma felicidade passageira. E quando a gente está lá, a gente está sorrindo, a gente está alegre, mas quando chega na casa, tudo desabado. E aí, quando eu aceitei a Jesus, tudo começou a mudar, né? Aquela felicidade, aquela alegria. E o Senhor começou a falar que Ele ia me usar na palavra. Só que eu era uma pessoa muito vergonhosa. Quando eu vim para a presença do Senhor, era muita vergonha. Eu não sabia de onde tinha tanta vergonha, mas a gente sabe que o diabo também, ele trabalha de outras maneiras. E eu lembro que muitas das vezes eu chegava na igreja, eu ficava lá no fundo. Tentava me esconder no máximo, assim, para os irmãos não me dar oportunidade, porque eu não queria louvar, eu não queria, porque eu tinha uma vergonha tremenda. Até de pegar, assim, uma oportunidade, eu não queria. Eu sentava no fundo para que ninguém me visse, assim, na hora da oportunidade, irmãos. Era para mim, né, com todo respeito, assim, era uma das horas que eu mais temia. Eu tremia todo para não receber a oportunidade.
mas o Senhor foi trabalhando nessa área. E quando eu tive a minha primeira vez de pregar a palavra, não foi assim em altar, foi na rua. Sempre gostei de evangelizar. E foi na rua que eu tive a primeira oportunidade de pregar a palavra, de abrir a Bíblia e falar de Jesus para uma pessoa, foi na rua. Qual foi a primeira palavra que você... Foi sobre a candeia. A candeia do corpo. A candeia, que eu lembro até hoje. Foi a primeira palavra, estava na rua e foi a primeira palavra assim que eu falei, Jesus, me dá uma. E eu lembro que eu abri a palavra e caiu naquela ali. Você falou? O que você falou? Olha, eu vou tentar lembrar assim, porque já faz, né? Já faz tempo. Olha, já tem, acho que 5. 5 anos. Então faz muito tempo. Mas eu lembro que essa foi a primeira palavra, porque foi a primeira que eu tive a oportunidade de ministrar para uma pessoa ali na rua. Aí depois eu lembro que a gente ia para asilo, né? Sempre gostei, até hoje, eu prefiro mais para fora do que nos púlpitos. Sim. Mas assim Jesus vai trabalhando. Hoje, como meu irmão falou, né? Hoje eu saio pregar fora, pela misericórdia do Senhor, aquilo que Deus um dia me prometeu, que um dia o Senhor me prometeu, que Ele iria abrir as portas para mim, porque no começo da caminhada é difícil. No começo da caminhada não tem tanta oportunidade, no começo da caminhada é mais parado. E um dia o Senhor prometeu para mim que Ele me daria oportunidades. E hoje eu vejo aquilo que Deus prometeu se cumprindo. Tipo, exatamente aqui nessa igreja, quando eu comecei, muita rejeição, as pessoas, elas não acreditam, né, no seu ministério. Mas Deus é tremendo, Ele prepara as pessoas certas para te dar oportunidade. E você vê ali a pessoa, ela concede a oportunidade, ela sabe que você não sabe pregar, ela sabe que você não sabe falar, mas ela te concede a oportunidade, igual o pastor Raimundo, que foi o meu pastor de escola bíblica, tudo. E ele me deu a oportunidade, ele sabia que eu não tinha capacidade ainda, mas Deus usou ele para abrir aquela porta. Você não falou ainda o que você falou sobre a candeia do corpo na pregação? Então, e aí na rua, né, a gente evangelizando, eu encontrei aquela pessoa e pedindo uma palavra para o Senhor me deu aquela pessoa. E como meu irmão falou, no começo é muito difícil. Eu, na hora de abrir a palavra, eu ficava pensando, Senhor, e agora? O que eu vou falar para essa pessoa? Porque no começo você não tem experiência de como falar, de como ministrar, né? E eu lembro, né, que uma das palavras que eu falei, que foi até assim, aleatória, que pode falar assim, mas irmã, não tem nada a ver, né, com a palavra aberta, foi que Jesus te ama, que Jesus deseja salvar a tua alma, foi aquilo que Deus foi colocando no meu coração, até porque não tinha experiência nenhuma, sabe? E uma do que a pessoa falou para mim, e isso a gente leva para a vida, porque que nem o irmão falou, começo da caminhada tem rejeição, ainda mais quando é jovem, a rejeição ainda é maior, porque às vezes é jovem, não sabe como prega, não sabe o que faz, está chegando agora. Fraco. Tá chegando agora e isso, aquilo, né? Mas nós sabemos que quando Deus chama, não tem idade, não tem tamanho, o Senhor capacita, porque a obra é do Senhor. E aquela pessoa disse que, mesmo eu sendo nova ali na caminhada, aquela pessoa disse, olha jovem, eu vejo Deus na tua vida. E aquilo para mim foi algo assim para me manter mais de pé ainda no Senhor, porque é gratificante você ouvir alguém dizer que vê Deus na tua vida, que vê o brilho do Espírito Santo na tua vida, é gratificante. A gente espera ouvir isso, né? Que tem a presença do Senhor. Então isso foi algo que mexeu muito comigo e que me incentiva cada dia mais a fazer a obra na rua, porque, como eu falei, eu prefiro ir às ruas do que estar no altar, né? É bom pregar no altar, mas eu costumo dizer que na igreja as pessoas vêm, né? E nas ruas as pessoas estão lá. Então é muito importante a gente sair e de encontro, o Senhor vai dizer na sua palavra, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. É nosso dever como igreja sair, ir a hospitais, ruas e por aí vai, né? Onde o Senhor mandar. Sim, o mais tremendo é que a rua não tem concorrência, né? Não tem. Na rua não tem cartaz, não tem nome, não tem elogio. É só você e Deus no secreto ali, ganhando as almas. E somente Deus pode te recompensar, né? Porque tudo aquilo que a gente é recompensado pelos homens não tem galardão. Mas tudo aquilo que a gente faz para Deus, tipo ajudar um morador de rua, ajudar um idoso, passar um tempo com ele apenas, isso já é um galardão, porque aquela pessoa não pode retribuir o que você está fazendo de bem para ela. E esse é o mais tremendo. Verdade. Uma pergunta que veio aqui agora é, quando você veio para a igreja, você teve muito apoio? Olha, como eu disse,
não vou dizer que eu tive apoio, mas também não teve pessoas contra, né? Ficaram assim no meio do barco ali. Não teve assim, ninguém chegou para mim e disse, essa escolha sua foi errada, assim, né? Mas em questão por exemplo, do batismo. Nessa parte, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 15 anos, né? E o nosso ministério permite já batizar jovens com 16, né? E essa parte foi uma parte, sim, que a minha mãe não deixou, né? Ela disse que eu só me batizei quando eu completei 18 anos, porque daí foi uma parte que ela disse que daí, quando você ficar de maior e você se batiza, a responsabilidade é sua, né? Essa parte, enquanto eu tinha meus 16, daí ela não permitiu. Essa parte foi a única parte assim que ela interferiu. Mas eu acredito que justamente pelo fato de ela ter caminhado e ter parado. Então, acho que nessa parte ela ficou pensando, vai que se batiza e sai. Então, me deixou ficar até os 18, né? Mas eu já tinha convicto no meu coração, né, que ia estar os pezinhos firmados em Cristo ali. Né? Mas agora da parte dos meus avós sempre tive apoio, né? Eles são evangélicos. São evangélicos, então sempre tive apoio assim deles, assim, né? E quando eu aceitei a Jesus foi uma felicidade para eles, né? Porque sempre orando pelos netos, né? Nós somos em 7 netos e eu fui a primeira deles. Forte, hein? E eu fui a primeira, assim, dos netos ali, né, a se converter. Então, para isso foi uma alegria. Quando eu comecei a pregar também, como eu disse, no começo eles me acompanhavam, mas agora já por conta mais da idade, já não acompanham. Mas sempre estão ali intercedendo, né, orando, e isso é o que importa. Tremendo. E agora em questão do povo da igreja? Teve apoio? Seu pastor, jovens da igreja? Alguém que você pudesse falar, e aí, me ajuda? Olha, na igreja eu tive apoio de alguns irmãos, mas também, como o irmão falou, essa parte assim da rejeição, porque eu acho que a maior luta é fora, mas na igreja também tem uma grande parte, né? Às vezes a inveja surge do próprio meio do povo do Senhor. Eu tive sim ajuda dos pastores, principalmente da esposa do pastor, ela que me incentivava às vezes a pegar uma oportunidade, me incentivava às vezes a ir para a rua, fazer evangelismo, né? Mas também teve aqueles irmãos, né, que diziam assim, vai ficar pouco tempo, não vai permanecer muito, essas coisas que a gente sempre ouve, né? É fogo de pai, é novo, então logo sai. Essas coisas eu ouvi bastante no ministério. É verdade. E quando eu comecei a ministrar, porque, como eu falei, foi assim uma coisa rápida que o Senhor fez na minha vida. Eu lembro que eu comecei a ministrar antes de me batizar, né? Saía na rua, tudo, e só pregar fora que eu não pregava. Mas quando eu comecei a pregar fora, eu estava para completar aí os meus... Eu estava com 17 para completar os 18. Eu já saía pregar fora. E eu via muito isso dos irmãos, porque aquela coisa, chegou agora e já está pregando, e eu estou aqui há tanto tempo, essas coisas que a gente ouve. Chegou agora e já está fazendo. Então eu ouvia muito isso. Pensei que era só aqui. Eu ouvia muito isso. Em todo lugar. Em todo lugar. Eu ouvia muito isso. E aí logo depois, quando eu iniciei para me batizar, eu fiz uma campanha com o Senhor para buscar os dom de revelação. Revelação? Tem. Forte. Aí eu comecei a buscar. Daí eu lembro que eu fiz, né? Antes do batismo, acho que eu fiquei 3 meses orando pelo dom de revelação e pelo batismo com o Espírito Santo. Aí o meu sonho era ser batizado com o Espírito Santo no dia que eu fosse batizado nas águas. Eu tinha um sonho disso, mas a gente sabe que os planos é de Deus, né? E eu lembro que eu fiz o propósito com o Senhor, orei, jejuava naquele favor, tudo. E aí eu lembro que o dia antes do batismo, Deus usou uma irmã para dizer justamente isso, que os planos era dele, não meu. E no dia do batismo, que foi batizado, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu saí de lá, claro, eu saí de lá contente, né? Mas eu fiquei um pouco assim chateada porque eu esperava que eu fosse batizada com o Espírito Santo. Mas para todas as coisas há um tempo determinado. E aí batizei, acho que foi em novembro. Deixa eu ver se eu lembro, irmão. 2020. O batismo foi mais recente. E aí eu voltei para casa contente e tudo, mas querendo ter recebido o batismo com o Espírito Santo. E aí quando passou um mês, o Senhor usou um vaso para confirmar o dom de revelação que Ele tinha me dado. Porque assim, às vezes a gente vê as coisas, a gente pensa que é de nós mesmos, né? Isso acontecia muito comigo. Às vezes eu olhava para a pessoa assim e me via as coisas, eu pensava que estava ficando louca, coisa da minha cabeça. E aí o Senhor começou a usar as pessoas para dizer que Ele havia me dado o dom para pôr em prática. Né? Uma coisa também que me pegou muito era pôr o dom em prática. Eu não colocava, eu pregava, fazia tudo, mas não orava pelos dons, não orava. E isso o Senhor cobrou muito de mim, né? Porque pediu e não usa. E o batismo com o Espírito Santo, acho que foi depois de um ano que eu completei o batismo, que o Senhor me batizou depois de um ano.
Não foi De um como, ano. não foi como eu queria. Foi depois de um ano, eu estava num culto pregando. Aí eu já saía para fora. Estava numa cidade do Vila Helena, em Sorocaba. E era um culto de jovens. Era uma festividade. Eu estava no altar orando, né? E foi ali que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Não foi como eu desejava que fosse, né? Medo. E como que foi assim? Você Olha, sentiu o quê? A sensação é inexplicável, né? A sensação. É algo assim que a gente não consegue Aí explicar. você falou em línguas? Foi a a primeira primeira vez também a gente fica meio temeroso, a gente quer Foi. segurar, né? É. A língua começa a Parece enrolar, que mas a não gente é. quer segurar. A gente pensa que é loucura da gente, né? E a gente sente o corpo ali, aquele fervor ali. É algo inexplicável, né? Só a gente sentindo mesmo pra... Pra poder saber como é, né? É. Tipo, se tiver alguém aqui que está nos assistindo que não é batizado com o Espírito Santo, é só sendo batizado para você saber a sensação que é, mas aí já deixa bem, a gente já adianta dizendo que não tem nada igual nessa terra aqui, não existe nenhuma sensação igual você sentir a presença do Espírito Santo. A droga não dá essa sensação, a bebida não dá essa sensação, a prostituição não dá nenhum prazer, porque os prazeres, além de não te dar, né, vamos falar assim, o êxtase, a plenitude, né, da alegria maior que você pode sentir no seu corpo, no seu espírito, tudo que de prazer que tem nessa terra não pode fazer você atingir o máximo da alegria que você pode atingir no seu espírito, porque o espírito nos traz alegria, né? A nossa alma, o nosso coração. Nada dessa terra pode trazer o nível maior de alegria, de paz, de tranquilidade, de felicidade, como a presença do Espírito Santo ela nos concede. É ou não é? Exatamente, a presença do Senhor é o que nos mantém de pé nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de provações. A graça de Deus é o que nos mantém de pé. É forte. Agora, você tinha falado que você era da igreja católica, né? E como é que funciona lá o negócio de freira? Você falou que quase se tornou uma, né? E freira não... como que funciona esse... Então, né, eu cresci num lar assim católico. O meu pai, né, a família do meu pai é mais católica, católico roxo mesmo. Digamos assim, que não abre mão, não pode falar que, né? Paga até promessa, anda de joelho. É católico roxo. Leva a ruda para casa. E a gente nasceu ali no Paraná, no interior do Paraná, né, num lugarzinho bem assim, interior mesmo, assim, né, a casa no meio, o resto do mato, assim. A gente nasceu assim, ali. E desde pequena, né? O meu pai sempre católico, e a gente foi instruído nisso. Eu lembro que no colégio que eu estudava, ainda pequena, a gente já tinha aula ali de catolicismo com outros alunos, né? E não tinha outros tipos de religião, era só aquela mesma ali naquele colégio. Era um colégio tradicional, né? Não era religioso, era tradicional. E o fato que mais me marcou, porque enquanto eu era criança, eu ia assim, né, porque os pais mandavam, vai, então eu ia. Mas quando eu fui ter uma noção maior, quando eu já peguei os meus 12 para os 10 anos, aí sim eu comecei a desejar, a entrar nessa vida religiosa, até porque a gente conhecia Jesus, mas era aquela coisa, né, Jesus no céu, o diabo no inferno e pronto, mais nada além disso, né. E aí quando eu completei essa idade dos meus 10, 11, 12 anos, eu comecei a desejar a me tornar uma freira, né? Porque eu já havia aprendido tudo. A minha mãe, ela foi coroinha de igreja, tudo. E o meu pai também. Então, tinha um incentivo maior para essa parte, né? Eu comecei a almejar isso. Só que a minha avó não aceitava, né? Como eu falei, a minha avó não aceitava. Dizia que a minha avó, era crente. sempre, desde quando eu conheci, sempre foi, né? E minha avó não aceitava, dizia que não era isso que Deus tinha e tudo. Só que a gente não quer saber, não quer ouvir, né? A gente pensa, não, já é de idade, não sabe o que está falando, agora eu sei, aquela coisa toda, né? A vida é minha, a gente faz o que quer. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar nessa vida religiosa. Eu olhava para as freiras e eu achava muito bonito, né? Me chamava atenção. Eu achava bonita, chamava atenção. Eu não sei, a maneira que ela se vestia, não sei, me chamava muita atenção. Eu acho que eu queria ser uma freira mais pela a boniteza delas ali, do que por outra coisa. Você fala em questão o físico ali, a aparência, a vestimenta, né? O jeito é tudo de preto, né? Coberto. Isso, o jeito que elas falavam ali, né?
sendo noiva de Cristo, essas coisas. Então aquilo me chamava muita atenção. E aí quando a gente morava no Paraná e a gente foi para o Faxinal, que também é uma cidadezinha ali do Paraná. Vivemos um tempo ali, né? E como eu disse, meu pai sempre católico, e nessa época os meus pais, cada um foi para um lado, né? E aí meu pai ficou por lá mesmo e a minha mãe veio para São Paulo, porque daí lá só nós morava lá, né? A família toda para cá. E a gente veio para São Paulo aqui. E aqui, querendo ou não, é cidade maior do que lá. Lá é tudo mais pequenininho, interiorzinho, mais pequeno. E aqui é tudo maior, né? A gente tem como eu posso dizer? Coisas mais assim... Tudo maior. Né? Coisas que a gente mais... talvez não viu lá, começou a ver aqui, né? Tem mais condição de trabalho, mercado, tudo. E aqui, e aqui tinha as missas, né? Tudo. Só que daí, na época, minha mãe veio pra cá... Foi a época que o Senhor começou a fazer a obra na vida dela, né? A gente veio para cá, minha mãe ainda não frequentava Deus de Amor, frequentava um outro ministério. São Paulo mesmo? Aqui já, em Sorocaba. Minha mãe frequentava um outro ministério. E aí o culto nesse ministério ele começava mais cedo e terminava mais cedo que o da Deus de Amor. E aí eu lembro que quando terminava o culto lá, a gente ia com nossos avós. Então a gente descia até a Deus de Amor para esperar eles. E às vezes a gente chegava lá, o culto estava ainda no término ainda. Né, e a gente conseguia assim, escutar um pouquinho da palavra do irmão lá, tudo. E Deus foi trabalhando no coração da minha mãe, foi trabalhando, até que ela aceitou Jesus, como eu falei. Isso acho que foi em 2015. 2015. Se eu não me engano, foi em 2015, por aí. E aí, nessa época, eu estava com a ideia ainda de ser freira, não tinha, né, mudado. Eu tava Mas você ia na igreja tanto da sua mãe como da sua avó. Exatamente. Não tinha assim, o pé ficava pulando em galho, né? Uhum. E aí eu queria ser freira, tudo. E nessa época, como eu falei, Deus já estava fazendo a obra na minha mãe. E ela não deixava eu ir na missa. Então, quando ela saía de casa, eu ponhava pela televisão. Ela não deixava eu ir na missa, né? Aos domingos, então ela saía de casa, eu ligava a TV, assistia a missa. Quando ela chegava, eu desligava, né? Para ela não ver que eu estava vendo tudo. E era assim que a gente ia fazendo. Forte. Né? Ela saía, eu via a missa completinha, fazia o que tinha que fazer ali, né? Tinha esse negócio realmente... Da reza, tudo. Exatamente. Tinha o voto dos votos, né? Essa promessa que você não quebra, essas coisas. Eu fiz muita promessa, mas todas elas já quebrei. Né? Fiz muita promessa. Fala um aí. Olha, uma das promessas que eu fiz, que eu lembro que eu fiz, foi nunca sair da igreja católica. Essa foi uma das promessas que eu fiz. Nunca sair, né? Da igreja católica. Tem que fazer essa promessa. Hã? Tem que fazer essa promessa. Olha, eu fiz, eu lembro que eu peguei essa, eu fiz, essa e mais outras, né? Eu fiz, mas essa eu já falo que eu já quebrei totalmente, né? Já era? Já foi, quebrei. Sem arrependimento. Sem arrependimento nenhum. Deveria ter feito até antes, né? Demorei, mas... Sim. Mas deveria ter feito antes. E aí eu fazia isso, né? E teve um dia que eu cheguei para minha mãe. Até então eu tinha esse sonho, mas minha mãe não sabia. E teve um dia que ela estava na cozinha e eu cheguei para ela e falei: mãe, eu quero ser freira, né? Aí a gente tem que falar, né? Abri, ela falou: mãe, eu quero ser freira. Minha mãe olhou para mim e falou: não. Não vai? Não vai. Porque nem eu falei, Deus estava trabalhando no coração dela. Só que aquilo me revoltou um pouco. Porque ela era da igreja católica, tinha feito, meu pai tudo. E aquilo me deixou um pouco revoltada, né? Eu fiquei... Mudaram, né? Eu fiquei um pouco revoltada, porque se eles foram, por que eu não posso ser? Né? Eu fui ensinar desde pequena a seguir esse caminho, por que agora eu não posso? E aquilo me deixou um pouco revoltada, e aquilo me levou a ser uma jovem meio assim, eu não vou falar depressiva, porque eu não cheguei a ficar na depressão, mas eu era uma jovem bem, assim, perturbada. Triste, sei lá. Perturbada, triste. Uhum. Eu cheguei um tempo da minha vida que eu, justamente por ouvir esse não, porque às vezes a gente quer ouvir um sim, né? E a gente ouve um não. Verdade. E a gente não quer aceitar. E eu ouvi um não e não queria aceitar. E aí eu comecei, acho que para também chamar a atenção, eu comecei a ficar assim, não saía de casa, né? Eu ficava dentro de casa, dentro do quarto. Ele saía, eu trancava toda a casa e ficava lá dentro. Eu não saía para nada de casa, eu ficava lá dentro. Eu ia para porque nessa época eu estudava ainda, então eu ia para a escola, e da escola para casa, da casa para a escola, e assim era. E que nem eu falo, a gente que não tem Deus, o diabo pega, né? O diabo pega, não tem outro, o diabo pega. E teve uma época que eu comecei a ver vulto dentro de casa. Começava a ouvir vozes.
E essa época eu tinha muito medo de ficar sozinha em casa, porque quando eu ficava sozinha em casa, era eu ficar sozinha em casa e eu começava a ouvir aquelas vozes me chamando. Eu via passos dentro de casa. Carla. E aquilo me deixava... Chamar pelo nome? Chamar pelo nome. E eu ouvia passos dentro de casa. E aquilo me deixava muito com medo. Às vezes eu não saía do quarto. Porque ali no quarto, para mim, pelo menos ali no quarto, eu estaria segura. Né? Ninguém ia pegar, ninguém ia entrar ali no quarto, eu estaria segura, Os né? espíritos não conseguem abrir a porta. Que a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia do que se trata. Então eu ficava ali no quarto ali. Às vezes, eu me cobria toda, com medo. Eu só saía debaixo das cobertas quando eu tinha certeza que alguém tinha chegado em casa. Quando a minha mãe chegava, porque daí eu pegava e saía. Porque caso contrário, eu ficava debaixo das cobertas ali, porque eu tinha um medo terrível. Mas você tinha celular, ficava no celular. Mas eu tinha medo. Você tinha medo e ficava... Eu ficava ali, eu podia estar suando, que eu não saía debaixo das cobertas. Nossa. Ficava ali até alguém chegar, porque eu tinha um medo terrível. Ouvia paz. E teve uma época da minha vida que já não se importava mais com nada, né? A minha avó, como eu falei, sempre falava de Jesus. Só que eu cheguei num tempo que para mim tanto fazia se eu fosse para o céu ou para o inferno. Eu cheguei num tempo que para mim nada mais, sabe? Você apostatou da fé católica. Então, para mim, eu não fazia mais questão para onde que eu ia, quando falava, né? Se não mudar de vida, olha, Jesus está voltando. Eu já não fazia mais questão para onde eu ia, o que ia acontecer com a minha alma, né? Às vezes eu até questionava a Deus por que Deus tinha permitido que eu nascesse, o que Deus me fez, aquela coisa toda, né? Questionava o Senhor, Deus, é tua culpa, é isso. Só que nem a Bíblia diz, né? Se nós se achegar a Ele, Ele vai se achegar a nós. Né? E a gente fica longe do Senhor, e aí eu começava a murmurar: Deus, por que o Senhor me fez? Por que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor não leva eu logo de vez? Não quero viver aquela coisa toda, né? Que só o sangue de Jesus. E a cada dia a gente ia se aprofundando mais, né? E eu lembro que eu era uma pessoa que... Uma coisa também que às vezes a gente pode falar assim, não tem nada a ver. Mas eu era uma pessoa, pode ser algo aleatório, mas eu era uma pessoa que assistia muita coisa assim, tenebrosa. Aqueles filmes de terror, aqueles filmes macabros. Sim. E isso mexe muito com a gente pensa que não. Abre o campo espiritual, né? E eu assistia muito aquilo, aquele negócio de exorcismo, coisa de macabro. Eu assistia muito aquilo, amava aquilo. Passava o dia todo assistindo. Aí quando chegava a noite, era a hora que eu, né, que começava tudo a atormentar ali. Era a hora que daí eu não conseguia dormir, que eu não tinha paz, porque tudo aquilo que eu via durante o dia ali, parecia que estava tudo ali no quarto. Ganhava força à noite. Ganhava força. De dia ficava tudo tranquilo, né? Você via assim, mas a hora que você ficava sozinha... A hora que ficava sozinha, era a hora que eu ficava sozinha mesmo, que pegava tudo ali, né? Que daí não tinha o que eu fazer. Eu não, né, pedi para Deus, eu não pedia. Orava para o Senhor, eu não orava, né? Então, assim, e aí teve um tempo que o meu passatempo favorito, às vezes eu comentava isso com as pessoas até se assustavam, né? Porque quem, né, olha assim hoje fala, nossa, mas a irmã... E assim, o meu tempo favorito, gente, não se assuste, mas eu gostava muito de ficar no cemitério. Eu estudava eu fazia um curso de instrumento, e ali na cidade, o polo desse curso, ele era em frente ao cemitério. E aí, às vezes, até esperar o ônibus, tudo, eu não ficava sentada ali no banco com os outros, eu ficava andando no cemitério, porque eu gostava. Eu sei que é meio loucura, né? Mas eu gostava, eu ficava ali conversando. Eu acho que eu estava ficando já meio fora da casa. Nossa. Então, eu passava ali, ficava conversando, e aquilo mexia muito comigo. Meu Deus. Era algo que mexia muito, assim, comigo. Eu achava que eu estava ficando louca. Rapaz... Cemitério, misericórdia. Ficava. Mas de dia? Não, de noite eu não tinha mais. De noite eu não tinha coragem, era de dia. Era de dia, ainda era de dia, mas você né? ficava conversando lá, assim, sozinha, tipo... Sozinha. Ficava passando... Você gostava do silêncio? Eu acho que era do silêncio, não sei o que também que dava na cabeça às vezes. Era um pouco de perturbação também. Eu acho, com certeza. O inimigo trabalhando ali, né, sei lá, te envolver num mundo... tenebroso mesmo, tipo de macumba, sei lá. Mas você era católica, né? Mas já estava encaminhado, né? Porque quem gosta de cemitério é macumbeiro, né? Exato. Aí você poderia entrar para uma outra linhagem, né? A linhagem do mal, né? Mas o Senhor, né? Quando o Senhor tem obra, o Senhor, Ele sabe na hora de interferir ali, na hora de pôr um ponto final, né? É que nem eu falo, eu tive que sofrer bastante, assim, apanhar bastante da vida, né? Para estar onde o Senhor colocou, e tudo isso faz parte assim do propósito do Senhor, né? Quanto mais a gente
fica longe do Senhor, mais a gente vai sofrer. A tendência é a sofrer mais, quanto mais fica longe do Senhor, né? E o Senhor sempre falando, sempre chamando, mas o coração é duro, né? É aquela coisa, eu não preciso de Deus, eu sei fazer sozinha, eu sei me virar. Eu era assim, eu era muito orgulhosa. Para mim, eu sabia fazer tudo sozinha. Precisar de ajuda, precisar de ninguém. Porque que nem eu falei, teve uma época da minha vida que os pais se separaram. Então, a minha mãe, para criar nós, porque nós somos em 5. E aí a minha mãe sempre nos ensinou a se virar sozinho, né? A não depender de ninguém. Então, é essa coisa de, não, eu não preciso de Deus, eu sei fazer sozinha. Eu era muito competitiva também. Queria ganhar em tudo. Eu não sabia perder. Não sabia perder. Eu não sabia perder. Se eu perdesse, pronto. Eu não Já era. Eu não sabia. No soco. Eu não sabia perder. Seja na escola, se tivesse prova, eu tinha que tirar uma nota boa. Não sabia perder, gente. Não gostava de ser humilhada. Tipo, não, eu sempre chegar e falar, se tirou 6, hein? Tipo, o pessoal da escola faz isso, né? 6 ainda é uma nota azul, né? Mas pra mim não tava bom. Eu sempre... 6 é horrível, né? Eu sempre queria estar lá em cima. Não assim para dizer que eu era melhor, mas porque acho que para sustentar o meu ego mesmo, né? Para sustentar o meu ego, para dizer, não, você, né? Tô lá de parabéns, tirou 10. E eu era muito competitiva em todas as áreas, assim. Todas as áreas, eu sempre queria ser melhor. Podia ser coisa simples. Você fazia esporte? Eu fazia. Competi na escola, aquele tênis de mesa, né? Que fala ping-pong, vôlei também. Vôlei. E o futebol, futsal, assim, eu cheguei a jogar também. Tudo para competir. Meu Deus. Cheguei a fazer um pouquinho de tudo na vida, né? E que nem eu não sabia perder, gente. Corre? Hã? Você corre Olha, bem? antes eu corria. Hoje eu não corre mais? Antes eu tinha aquele vigor para correr, mas hoje, gente, já não corro. Já não corro. Hoje não tem mais? Não. Hoje já não consigo correr mais como eu corria antes. Já não tenho mais aquela disposição de fazer como eu fazia antes, né? Mas Aí fazia tudo isso, né? Fazia tudo isso. Mas o Senhor quebra, o Senhor trabalha, né? E faz nós... E você mata o ego, né? Você tem que matar ele todo dia. Hoje tem que matar todo dia. Tem que sustentar não, tem que, ó... tem que matar o ego. Sai fora. E saber que o grande na nossa vida é Jesus, né? Que se nós estamos aqui é pela graça e pela misericórdia do Senhor, né? Se não fosse, já teria descido a sepultura há muito tempo, né? Mas o Senhor, Ele é misericordioso sobre a nossa vida. A freira, ela faz o quê? Tipo, ela mora na igreja, ela ajuda... Sei lá, qual é a devoção dela? É um convento, né? O que é convento? É como se fosse igreja. Que a gente fala convento, né? Convento em vez de igreja. Tem as etapas, né? Noviça, freira, né? Madre. Madre é a superior ali de todo o convento. Na padre, você tem que passar por todos, coroinha, depois... Passando o quê? Padre? Tem todas as etapas. Então tem que fazer desde pequeno, né? Tem todas as etapas ali. Tanto que quando uma pessoa ela é da igreja católica e ela vai se casar com uma pessoa que não é, a gente vê que tem certos problemas, porque tem que ser desde pequenininho ali, naquele ensinamento ali para ser casado certinho numa igreja católica, né? Tem que ser desde pequenininho ali fazendo que, né, coroinha, a catequese, desde pequenininho ali. É difícil, mas... Sim. Catequese é tipo a escola bíblica. Isso. Da católica. Você abre mão de tudo, né? Para você se tornar uma freira, você abre mão de tudo. Sim. E os livros da católica? Da Bíblia, assim? Olha, não... É tenebroso? É tenebroso. Assim, né? Como muitos irmãos já sabem, não usa a Bíblia, né? É outro. Usa a Bíblia? É outro. É outra? Porque assim, na verdade, a Bíblia, quem tem acesso mesmo, é só mais o padre, né? As freiras, as noviças, assim, não lê a Bíblia. É outro tipo de Bíblia, né? Com as rezas ali, com os santos ali, sem ser a Bíblia. Tem mais livros, né? Tem mais livros. Fala um livro aí. Olha, de cor, eu não vou lembrar mais. Acho que eu lembro de um aqui, eu tava vendo esses dias atrás, os livros apócrifos, né? Que fala... Tem esses também. Tem vários livros. Você sabe algum apócrifo? Já nunca leu? Olha, eu nunca cheguei a ler. Na catequese não ensina sobre eles? Olha, ensina tudo. Tudo de um pouquinho. Todas as aulas? Nem frequentava as aulas. Nem frequentava as aulas. Sabe? Ser freira? E queria ser freira. Pulava as etapas todas, mas queria ser freira. Não frequentei, acho que com as catequese mesmo, coroinha, nem cheguei a ser, mas eu já queria ser a freilã. Já queria pular todas as etapas. Acho que eu lembro de um, é o livro dos Macabeus. É um livro apócrifo da Igreja Católica que fala sobre um monte de coisa
assim, de magia, encantamento. Tem várias... Um negócio pesado. Tanto que esses livros aí, quem tem acesso é só mesmo quem entra nessa vida religiosa, né? Que nem eu falei, porque você abre mão de tudo, da família, você vai viver ali separado, ali você vai se tornar noiva de Cristo, né? Elas usam aliança, tudo, mas simbolizando que é noiva de Jesus. Casou ali com Jesus ali, né? Então é uma separação, assim, você deixa todas as outras coisas para viver naquela vida religiosa ali até o fim, né? Não, tem umas que desistem no meio, assim, né? E tudo bem. Para, assim, não quer mais, abre mão, eu né? Não quero mais, eu quero casar e vou sair fora. Tem umas que abrem mão depois. É igual os padres, né? A gente tava conversando ontem, né, mãe? De uma mulher, ela ia ser freira ali da rua ali. E o irmão dela virou padre mesmo. Tem dia que ele passa lá de roupão, tudo. E ela ficou por um tempo, ela não aguentou. E ela tem 3 filhos. Então, não aguentou ser freira. Porque eles falam, né, que para ser freira tem que ser assim, é como se fosse um chamado, digamos assim, para você realmente aguentar, porque que nem você falou, essa parte não pode casar, né, não pode ter esse envolvimento. Então, assim, porque são noivas de Cristo, né, então tem que ser separação. Aí, para quem não tem o sonho de casar, realmente já nem entra ou vai entrar e depois vai desistir no meio da caminhada, né. E eu fui entrar nessa vida justamente por causa disso, porque eu falava, né, eu não vou casar, não vou casar. Aí eu falei, então eu vou entrar nessa vida para mim, né? Já que não vai precisar mesmo, né? Só que daí, né, os planos de Deus era outro. Sim, meu Deus, tremendo. Tava pensando numa pergunta aqui, mas agora fugiu. Vamos prosseguir. Então, fala para mim uma das suas experiências com Deus. Assim, experiência, ver anjo, ver fogo. Você tem visão também? Olha, eu já vi algumas coisas já, né? Que foi assim até pro meu despertamento no começo, que nem eu falei, porque no começo eu acho que é mais assim, as pessoas veem com mais facilidade, tá no primeiro amor, naquela primeira fé, aquele fervor de buscar. E teve uma vez que eu estava assim, foi uma visão que o Senhor me mostrou, eu estava justamente fazendo aquilo que eu gostava de fazer nessa visão, que era evangelizar. Aí eu estava assim naquelas ruas bem estreitas, como se fosse aquelas favelas, sabe, aquelas ruas bem estreitinha. E aí parou um senhor de idade assim na minha frente, né? Eu estava assim com a Bíblia na mão e aquele senhor parou assim na minha frente. Era um senhor de idade assim e ele olhou para mim, né? E eu fui orar por ele, coloquei a mão na cabeça dele e fechei o olho, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu vou fazer é de olho fechado, seja pregar, seja louvar, tudo que eu faço é de... subir ali não vejo mais nada, porque eu fecho o olho todo. E eu fui orar para aquele senhor e fechei o olho. Só que eu senti uma necessidade de abrir naquele momento ali e olhar para o rosto dele. E aí quando eu peguei e abri meu olho e olhei para o rosto dele, aquele senhor, ele sorriu para mim. Mas foi um sorriso assim, tenebroso, que aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Eu quero como se fosse um inimigo ali. Um sorriso assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. E naquele momento que ele sorriu para mim, eu fechei o olho e fui tentar orar. E nessa hora que eu fui tentar orar novamente por ele, eu vi que eu tinha perdido a minha voz. Era como se eu tivesse ficado muda. Coloquei a mão nele, orei por ele, abri o olho, ele sorriu para mim. E eu, né, fechei novamente o olho e fui orar por ele. Só que nesse momento eu vi que a minha voz não saía mais. Nesse momento que eu fui novamente orar por ele, né, continuar orando, a minha voz não saía. E nesse momento eu fiquei um pouco desesperada, porque eu falei, mas eu tenho voz, não quer sair. E eu lembrei de uma vez de um testemunho de arrebatamento da nossa irmã Márcia, que é de 2000, é bem assim já antigo. E ela dizia que quando ela foi arrebatada no céu, ela não falava com Jesus assim, que nem nós está falando, ela só em pensamento. E na hora me veio esse arrebatamento dela. Eu falei, Jesus, eu não consigo falar, então eu vou, né, chamar Jesus pelo... Travou tudo mesmo? Travou tudo, não saía voz. A minha voz não saía, era como se eu tivesse muda. E ali eu lembrei desse arrebatamento dela, eu falei, Jesus, eu vou, né, pensar, chamar Jesus pelo pensamento. E eu comecei, Jesus, tem de misericórdia. Mas eu falava isso em pensamento, Jesus, tem de misericórdia, Jesus, devolva a minha voz. E aquele senhor, o sorriso dele estava no rosto ainda. Ele olhava para mim sorrindo. O sorriso continuava no rosto e eu ali desesperada, falando, Jesus, tem de misericórdia, devolva a minha voz, Jesus. E ali, né, de repente, eu escutei aquele estrondo atrás de mim. Aquele barulho, sabe, como se fosse aquele trovão. E aí, quando eu olhei, eu vi uma mão que vinha assim de trás
e até a frente, de olho aberto. Aquela mão, forte, igreja. ela vinha de trás assim de mim e passava assim um pouco na frente. E eu via aquela mão grande assim, sabe? Vinha de trás para na frente. E aquele estrondo. E quando fez aquele estrondo, da minha voz saiu assim num brado, assim, sabe? Como se tudo aquilo que eu tivesse segurança. E quando aquela voz minha saiu, eu olhei para aquele senhor, ele estava no chão. Ele havia caído. Não sei como caiu, mas caiu no chão. Nossa, né? até arrepiou aqui agora. E ele caiu no chão. E aí eu cheguei perto dele. E como eu falei, quando eu cheguei perto, o rosto dele ficava desfigurado. Porque não era... Porque o diabo, a Bíblia diz, né, que se for possível, ele se transforme em anjo de luz. Né? E ali aquele rosto dele ficou totalmente assim desfigurado. Aquela figura assim, bem... eu não sei explicar, irmão, sabe? Mas magro, sabe? Bem desfigurado assim. E eu olhava para ele assim, e de repente aquele desapareceu na minha frente. E ali eu acordei assustada e eu falava para Jesus o que era. E Jesus, ele dizia para mim, olha minha filha, Satanás querendo calar a voz do meu povo, para que não pregue, né? O fato de eu ter ficado ali sem voz, ali tudo, o diabo querendo calar a voz do povo dele. E o Senhor me disse que aonde eu passasse, eu podia contar aquilo que ele me falou. Só que aí passou alguns tempos, eu comecei a sentir muita assim, dificuldade para pregar a palavra, né? Para falar uma coisa que eu não tinha. E toda vez que eu ia pregar, aquele cansaço na voz, aquele cansaço na garganta. E um dia eu fui na igreja e ali uma irmã disse, olha irmão, o diabo tem tentado colocar um câncer na tua garganta, para que você não fale, para que você não relata. E justamente aquilo que o Senhor falou para mim lá, né? Que o diabo tentando calar a voz do povo de Deus. Então o diabo sempre vai tentar armar algo para tentar nos calar, mas o Senhor sempre é aquele que está com as suas mãos potentes sobre a nossa vida. Meu Deus, que tremendo, hein? E Deus te mostrou em visão, né? Mostrou a visão. O negócio tremendo é que Deus sempre, Ele confirma o que Ele fala, né? Deus jamais vai falar uma vez só apenas. Ele sempre vai falar, às vezes, diversas vezes, para confirmar aquilo que Ele já falou. Mas que tremendo. Agora imagine, você já enfrentou isso... você já teve essa experiência de libertação? Você colocar a mão assim, ó. E a primeira vez assim foi um pouco assim, você dá um baque, né? Porque você não espera. Pelo menos eu não estava esperando. Não sei se amar, não sei se manda para baixo, não sei se... E a gente não espera também, né? A gente vai orar, a gente não está esperando que a pessoa caia ali, que a pessoa se manifesta, né? E a primeira vez que eu fui, eu até falo assim, ainda bem que Jesus foi piedoso comigo, porque assim, não foi aquela coisa toda, né? Eu coloquei a mão e aí, né, a moça tinha, né, logicamente as obreiras ali, e foi algo mais calmo, manifestou, né, orei, saiu, não foi aquela, porque tem coisa, não falou só. Não. Tem uns, né, que faz aquela bagunça toda. Mas eu dou graça que for daquele jeito, porque a primeira vez, né, a gente não está esperando por aquilo, Verdade. Não está preparado, assim, a gente tem que estar preparado, né? Mas esperando por aquilo, a gente não espera. Esses dias eu estava na igreja, daí teve um irmão que contou uma experiência dele. Ele falou que a primeira vez que ele orou assim, caiu um demônio, ele levou uma voadora. O demônio deu com os dois pés no peito dele, assim, ó, pá. Aí jogou ele caiu sentado, assim, ó. Tem gente que apanha, leva soco, leva tapa. Eu nunca apanhei. Graças a Deus. Deus tem guardado, mas tem gente que apanha. Igual você falou que você faz tudo de olho fechado. Aí você vai estar lá assim, ó, daí você só vai... Aí até caiu. Então, É perigoso você fazer assim de olho fechado. Porque daí numa libertação, por exemplo, você tem que estar atento. Você é pego desapercebido. Tem que estar atento. Eu já tentei fazer de olho aberto, mas comigo não funciona. Pregar de olho aberto, cantar. Porque, nem eu falei, eu era muito vergonhosa. E pregar de olho fechado, eu falo que foi uma das... Um escape, né? Um escape que eu consegui, porque eu pregava e vi os irmãos olhando para mim, aquilo me dava um nervosismo quando eu olhava, porque as pessoas estão olhando fixamente para você. E aquilo me deixava assim, eu não conseguia me concentrar. E aí quando eu fechava o olho, pronto. O jeito que eu subo, fecho o olho, aquilo vai. Hoje em dia você ainda tem um pouco? Do quê? De vergonha, assim? Olha, eu sou assim, para pregar não.
Mas para conversar, essas coisas assim, eu sou um pouco vergonhosa. A não ser que a pessoa, porque assim, se a pessoa chegar, conversar, puxar assunto, eu até converso. Mas se esperar de mim, né, para iniciar uma conversa, não inicia, não vai. Fica aqui, ó, tranquilo. Tem irmãos que falam assim que quando eu subo no púlpito, se transforma, né? Depois que desce, acaba tudo. E realmente, porque quando tá no púlpito é outra coisa. Quem vê pensa que fala um monte. Mas quando desce, é só Jesus que sabe como que é. Eu sou assim também. Tipo, eu converso só quando é necessário, assim. Mas quando eu tô fora do altar, os irmãos falam, nossa, mas como que você é calado? Porque eu tô assim, daí na hora que eu subo no altar, daí pá. E fala história, e conta, daí a hora que desce, os irmãos, e aí, tudo? Aham. Tipo, tem esse negócio, mas é treino, né? É treino. É prática. E, tipo, agora você tá... Imagina se você fosse fazer um podcast de olho fechado. Então. Tipo, tem como você pregar assim, de olho aberto, assim, olhando, falando, contando. Eu não consigo. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, para pregar, eu sou aquela pessoa disparada, né? Não, porque, assim, tem pregador que é mais calmo. Eu já não consigo ser mais calma. Eu sou uma pessoa mais... já solta tudo. A minha mãe, mesmo, às vezes, quando ela me acompanha, porque às vezes ela me acompanha, ela fala, Carla, você tem que pregar mais devagar. Ou falar mais devagar. Só que eu já falei, Deus, eu não consigo, né? Não que eu fale embolado tudo, mas, assim, eu falo rápido, assim, sabe? Eu acho que é algo meu mesmo. Já tentei ser mais calminha, tudo, mas não consigo. Tipo, ó, acho que um dos segredos da pregação é a pausa. Coisa que eu... Tá entendendo? Quando você pausa, o povo faz assim, ó. O povo foca. Tipo, daí tá todo mundo disperso, assim, ó. Quando tá todo mundo disperso, eu pauso. Porque todo mundo já... Ih, será que tá acontecendo alguma coisa? Porque, tipo, todo mundo fica olhando assim, ó. Daí eu dou um silêncio. Daí o povo para de olhar. Por que ele parou? Daí nisso, daí eu já volto de novo e continuo falando. Tipo, a pausa, ela é uma das estratégias para você prender o povo na atenção. Tipo, você faz algumas pausas na sua pregação, daí o povo, ele volta de volta no foco. Porque é muito fácil. Tipo, o povo desfocar. O povo, sei lá, tem gente que fica olhando para baixo, assim, olha para o lado. E tá pensando, né? O cérebro da pessoa tá fritando ali, muitas das vezes, em pensamentos. Pensando no que esqueceu em casa, pensando no familiar, pensando no trabalho. Aí você falou, foca aqui na palavra, porque se a pessoa não focar, ela não vai compreender e nem vai colocar para dentro aquela palavra. Porque o foco é o que traz a mensagem para dentro. Se você não foca, não tem. A nossa geração tem esse problema de focar mesmo, né? É bem distraída, porque o culto, às vezes a gente não consegue ficar 2 horas sentado, ouvindo a palavra do Senhor, tudo, né? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente estava lá fora, ficava muito mais tempo ali, fazendo o que não agradava o Senhor. E é uma geração que anda, levanta, conversa, faz. E eu sempre costumo dizer, aí depois muitos ainda dizem, eu não recebi nada, eu não ouvi nada. Eu sempre costumo dizer... Sempre costumo dizer, o culto quem faz é nós, não é o pregador. Se eu não sentir, a culpa é minha que não estava ligada, que não estava ali focada no Senhor, não do pregador que está pregando ali. Porque tem gente, o jeito que entra, senta e sai, né? Não ora, não louva, não glorifica, aí fica difícil de receber algo do céu. Sim, realmente. Daí a nossa geração é uma geração que fala, não, eu tenho TDAH. TDAH é um problema, né? Do psico, não sei como que fala o nome, mas a pessoa não consegue ter atenção, sabe? Ela desfoca muito fácil. Só que a nossa geração, ela não tem TDAH. São poucas pessoas que têm essa doença, porque é uma doença que a pessoa tem falta, ela não consegue aprender também. É aquelas pessoas na escola que tem dificuldade. Então, é o TDAH. Agora a nossa geração não. A nossa geração não consegue focar, não consegue prestar atenção, porque é uma geração que não dorme. Sabia que se você não dormir, você perde cognição. Daí você não foca. Daí a nossa geração fala, não, eu tenho TDAH. O que é isso? Déficit de atenção. Não, você não tem. Você não dorme apenas. E os jovens não dormem. É a madrugada toda. Madrugada toda na rede social e gastando um tempo não com Deus. Se fosse pelo menos a madrugada orando, buscando, né, seria bem útil, né? Por exemplo, o missionário Davi Miranda, ele não dormia. Ficava a madrugada toda orando, lendo Bíblia. Ele falava que gostava de fazer vigília
vigília em casa, sozinho. Uhum. Agora, nossos jovens, não. Em vez de ler um livro, de ler a Bíblia, de estudar, não. Estão cada vez mais mergulhados no mundo tecnológico. Isso é o mal, não é? Com certeza. Porque É uma das coisas que mais atrapalham os jovens hoje. eu creio que o Senhor, né, pode e quer levantar uma geração para fazer a diferença, para usar como atalaia. Mas é que nem uma vez que nem eu falei desse testemunho de arrebatamento da irmã Márcia, quando ela foi tanto para o céu como para o inferno. E antes dela voltar, o Senhor disse justamente para ela, olha, diz para a juventude, né? Não sei se os irmãos já ouviram, né? E ela vai dizer, o Senhor vai dizer, olha, diz para a mocidade, para a juventude, dá mais lugar. Porque eles têm se preocupado muito com a matéria, né? Com este mundo. E eu quero usar eles como atalaia, quero fazer deles verdadeira atalaia, vou usar na libertação, vou usar na cura, mas eles precisam dar lugar. E é isso que nós precisamos fazer, dar lugar para o Senhor em todo sentido, né? Porque nós temos que agradar o Senhor e viver para o Senhor em todo modo, né? Seja falando fisicamente, espiritualmente, seja para agradar o Senhor, né? E a nossa geração, tem uma jovem ali em Sorocaba, a Raiciane, ela sempre fala isso, clama muito por fogo, por avivamento, mas não tem como ter fogo se não põe a lenha, né? Ou avivamento sem santificação. Verdade. Também, né? Então, o Senhor, ele tem fogo, tem avivamento, mas nós precisamos santificar, precisamos orar e estar na posição do Senhor, que com certeza dessa maneira Deus vai usar, vai levantar e fazer de nós os verdadeiros atalaias. Sem lenha o fogo se apaga, né? Apaga. Então a geração quer ver anjo, sarça, pegar fogo, quer ter poder, ora. Meu Deus. Você já foi no monte? Lá tem, né? Mas é um pouquinho mais distante, mas eu nunca fui, né? Mas eu acredito que Deus prepara a oportunidade. Sim, com toda certeza. Agora a pergunta que eu quero fazer é: quanto tempo você já ficou em consagração? Jejum. Olha, tempo maior? Gente, não é muito, viu? Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou dizer para os irmãos que eu fiquei um dia assim, fiquei com olha, então eu nunca passei o dia inteiro de jejum. Não? Não. Deus é testemunha fiel, nunca passei, gente, tá? Tem que ser sincero, nunca passei esse dia inteirinho, né? Mas o tempo maior eu acho que foi de 3 horas. 3 horas? 3 horas. Mas dizer que fiquei um dia, 2 dias, como eu já vi irmãos falar, eu nunca fiquei, gente. Mas ó, admiro que fica, né? Que tem esse propósito de ficar um dia. Você não consegue assim, que é uma. Eu nunca tentei. Nunca tentou? Nunca tentei. Mas assim, o meu máximo, o meu limite que eu cheguei assim, falei, Deus, o Senhor sabe, não dá mais, foi 3 horas. Sério? Foi 3 horas. 3 horas? Meu Deus, a gente vai orar aqui agora então, hein? Orar para Deus dar graça para você jejuar um dia pelo menos. Amém. E é forte. Eu já fiz 3 dias diretão assim. E no monte, sem descer. Tava buscando unção para libertação. E foi do nada assim a libertação também. Quando eu tava no culto, orando, orei por libertação, né? Sai capeta, sai, não aconteceu nada. Tipo, parece que foi em vão. Eu fiz 3 dias, eu falei, meu Deus, 3 dias de jejum, de consagração, e não adiantou nada. Eu pensando, começando a murmurar dentro. Daí eu chamei quem queria aceitar Jesus, reconciliar. Daí veio um casal de idosos, assim, senhor. E eles pararam na frente, eu fui levantar a mão para continuar chamando quem queria aceitar, reconciliar. Na hora que eu levantei a mão, daí a senhora que estava na minha frente, eu falei, é forte, igreja. Meu Deus, foi uma experiência tremenda. Mais 3 horas. Meu Deus, Deus vai dar graça aí, porque eu estava lendo esses dias mesmo sobre os irmãos da Coreia do Sul. Eles ficam 20 dias na água. 20, 21 dias. E tem até uma placa escrito lá: proibido jejuar mais de 40 dias, porque tem gente que chega aos 40. 40 dias só tomando água, ali em comunhão com Deus, buscando a Deus. Mas é forte, Deus vai dar essa graça aí. E a gente já vai prosseguindo para o final. E eu queria fazer uma pergunta.
encerrar, o que a igreja atual precisa mudar? E também, depois que você responder essa pergunta, o que a igreja atual precisa mudar, dê um conselho aos jovens. Olha, uma coisa que eu sempre falo, a igreja atual é uma igreja que está aceitando muito, né, os adornos lá do mundo, né? E uma coisa que eu falo que a igreja atual, seja lá a placa da igreja, né, porque nós sabemos que Cristo vem buscar um povo, não a placa, a gente precisa voltar ao primeiro amor, voltar, né, a buscar o Senhor e sempre lembrar que a casa do Senhor é um lugar santo, né? Não é um lugar da gente trazer aquilo que é do mundo para dentro. E uma coisa que é muito presente que você vê em qualquer ministério hoje, muitos atrativos do mundo dentro da igreja para chamar a atenção do povo, né? Vai fazer isso para chamar a atenção do jovem, vai fazer aquilo para chamar, para trazer multidão. E algo que o que falta, eu falo sempre, o que falta no nosso meio, nos nossos cultos, é a palavra de Deus. Pessoas morrendo sedenta, mas porque a palavra de Deus está fechada. O povo quer trazer, né, as coisas do mundo para trazer o povo, sendo que a palavra ela fica fechada. E é a palavra do Senhor, irmãos, a palavra desperta pela barreira, é a palavra muda, a palavra transforma. Então, algo que eu quero dizer para a igreja, a gente não precisa trazer as coisas do mundo para dentro, é abrir a palavra, que a palavra é que faz a diferença, né? E algo para os jovens, olha, eu posso dizer para a nossa juventude como o Senhor indica a sua palavra, guarda a palavra no teu coração para não pecar contra o Espírito Santo. É o que eu deixo para a juventude, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A nossa juventude, ela não pode ser guiada pelas coisas lá do mundo, mas sim pelo Espírito Santo. Não pode ser movida pela emoção, né? Uma juventude que, quando está no culto, louva, canta, adora, mas depois você sai lá fora e esquece tudo, né? Então a nossa geração não pode ser movida pela emoção, mas temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus tem os jovens que o Senhor tem levantado, tem usado para fazer a diferença, e eu creio que Deus vai levantar muito mais, mas precisamos dar lugar para o Senhor. Não sejam jovens momentâneos, né? Mas jovens que estejam ali com o coração aquebrantado, rasgado na presença do Senhor. Não é isso, guarda a palavra no teu coração, anda na palavra, né? Buscamos o Senhor em tempo e fora de tempo. Eu creio que essas grandes coisas Deus vai fazer. E quando o Senhor voltar, que sejamos cada um para nascer, para nós subir com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que a nossa igreja atual precisa mudar é trazer de volta a essência da palavra, né? Fechar todos os outros livros, né? Porque os pregadores hoje querem abrir os outros livros, né? Sócrates, Platão, filósofo tal e pessoa tal. Não, temos que abrir a Bíblia, pregar a palavra. Tremendo. E o conselho aos jovens é guardar a palavra. A palavra é tudo, né? Para não pecar contra o Senhor. Então, você que é jovem que está nos assistindo, guarde a palavra do Senhor no teu coração. Pegue esse conselho da jovem Carla e você será alguém que permanecerá na presença de Deus, com toda certeza, né? Com toda certeza. Não vai se desviar, porque é a palavra que nos dá a força para prosseguir a cada dia mais. Então é isso, meus irmãos. Aí já vai ficando por aqui, né? Já passou 1h e pouco. E o jovem Carlos vai ter que voltar para Sorocaba. Deveria ter marcado um lugar para você pregar aqui, né? Tem alguém para pregar aqui no Glória hoje? Tem alguém hoje aqui? Hoje tem? Ah, não, você vai pregar hoje também, né? Hoje eu prego também. Prego os jovens lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba, né? Então é isso. Que Deus abençoe você que nos assistiu até este momento. Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou, qual foi a parte mais marcante, porque para mim foi quando você falou que ia para o cemitério. Eu falei, meu Deus, que tremendo, né, o que Deus fez. E também quando você ficava no quarto com medo, não fazia nada, estática assim, ó, né, com medo de entrar alguma coisa, sei lá, muito tremendo. Edificou muito a nossa fé, e eu creio que pessoas vão ser tocadas. Talvez tenha alguém que quer ser freira que está nos assistindo, que vai querer conhecer, né, o que é o Evangelho, o que é Jesus. E a gente diz uma coisa: você não vai se arrepender de se entregar e servir a Jesus. Amém? Então, já quero agradecer, jovem Carla, por ter se disposto, né, lá na cidade de Sorocaba, para estar fazendo aqui essa gravação, contando o seu testemunho. É uma jovem de fé, irmãos.
eu, sei lá, ficaria meio com o pé atrás, assim, nossa, alguém me chama lá do outro lado, nunca vi, nunca conheci, mas você veio, então isso já mostra que é algo de Deus, né? E eu creio que muita gente vai ser alcançada, então pode dar os seus agradecimentos aí. Amém. Forte. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que o Senhor possa, irmãos, continuar guiando, abençoando, né? E que esse testemunho possa edificar a tua vida, porque tudo é para a glória do Senhor, nada é para a nossa glória, mas para que o nome dele venha a ser glorificado, né? E né, agradeço, irmão, pelo convite, né? Como o irmão falou, talvez, eu sou assim, irmãos, né? Às vezes a pessoa, a gente nunca vê, a gente né, tem sim que ter essa vigilância, né? Mas a gente sempre acompanha também, né? Porque assim, o testemunho fala mais alto, né? A gente vê as publicações, vê o que faz, então isso dá uma certa segurança. Sim. E o Espírito Santo, ele testifica um com o outro, né? Irmãos, mas Deus abençoe, irmãos, e que né, você possa ser alcançado, edificado por esse testemunho. Deus abençoe. Creio que vai inspirar muitos jovens, hein? Porque é difícil ver jovem pregadora, né? Então, na região aqui não tem, né? Aqui a gente não conhece nenhuma jovem que prega. Então você pode se sentir uma joia rara aí. A gente conhece bastante jovem, eu conheço bastante jovem. Tem o Lucas Garcia, eu acho, né? Ele é de Sorocaba, né? Alisson Garcia. É Alisson Garcia, de Sorocaba, é um jovem que prega. Tem também o Sérgio Felipe, né? De Leme, não sei. Tem vários jovens por aí, né? Eu tenho visto aí, mas jovem assim não tem. Então eu creio que muitas jovens que vão assistir esse podcast aí vão posso. Se ela, que era tão tímida e vergonhosa, conseguiu pregar, conseguiu se desenvolver no ministério e prega para todo lado hoje, por que eu não posso? Então pode ter certeza que você está inspirando muita gente aí. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixe o seu like e compartilhe esse testemunho, irmãos. Eu sempre digo, se algo me edifica, eu tenho que compartilhar. Senão não vale nada. Você precisa compartilhar este testemunho para que mais pessoas venham ser edificadas. Vai saber se tem alguém dentro do quarto agora, com medo, né? E eu creio que há muitas pessoas assim. Esses dias atrás teve uns pastores que foi numa cidade aqui próxima, tinha um homem dentro de uma casa, sem força, sem energia, sem água, nada. Ele estava trancado lá dentro e a porta não abria. O povo tentava abrir porta, tentava abrir janela, tudo trancado assim, ó. Daí os pastores chegou, ele só encostou a mão, a porta abriu assim sozinha. Os demônios estavam segurando a porta, o homem estava oprimido lá dentro. É coisa de filme exorcista mesmo. E ó, que existe, hein? É que aqui no Brasil já não tem muito isso, mas se a gente for para a África, lá tem. Então, eu creio que tem alguém que vai ser alcançado. Então, compartilhe para que Deus possa libertar, tocar. Eu creio, essa jovem aqui tem unção. Se tiver alguém enfermo, eu creio que já foi curado, porque a gente está aqui a serviço do reino. Então, eu creio, eu tenho fé e eu acredito que de alguma forma o Espírito Santo te tocou. Quem sabe se foi alguém batizado, não sei. Eu apenas creio que Deus está movendo nesta tarde. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe mais uma vez.